Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo faremos a correção das atividades de língua portuguesa semana 1 do PET volume 6. Atividades. Atividade 1. Leia a fábula abaixo. A fábula da convivência. Na era glacial, a Terra estava coberta por imensas camadas de gelo. O frio matou muitos bichos que não conseguiram resistir às baixas temperaturas e acabaram perecendo porque não puderam se adaptar às condições hostis do clima. Nessa época, uma manada de porcos-espinhos resolveu que faria algo para tentar sobreviver. Os porcos-espinhos resolveram que a solução seria que os porcos-espinhos se unissem ficando mais próximos uns dos outros. Os porcos-espinhos se juntaram e o calor dos corpos de alguns porcos-espinhos aquecia os corpos dos outros corpos-espinhos. E todos os corpos-espinhos unidos passaram a suportar o inverno intenso. Mas não demorou muito para que a solução dos porcos-espinhos mostrasse suas fraquezas. Os espinhos de uns porcos-espinhos começaram a ferir outros porcos-espinhos que estavam mais próximos deles. Então, entristecidos e feridos, os porcos-espinhos foram se afastando, e a ideia foi deixada de lado. Mas logo os porcos-espinhos perceberam que a solução não foi a melhor. Distantes, os porcos-espinhos começaram a morrer de frio. Aqueles que sobreviveram descobriram que poderiam se aproximar, mantendo uma mínima distância de forma a não se machucarem. E foi assim que escaparam da extinção. Bom, gente, se a gente já perceber aqui, foi utilizado muita palavra porcos-espinhos aqui nessa fábula, né? Ficou até um pouco desagradável essa leitura, não é verdade? Então vamos continuar. Atividade 2. Quantas vezes a palavra porcos-espinhos apareceu no texto? Ela apareceu 13 vezes, tá? Como eu disse para vocês no vídeo de orientação, era só vocês irem passando o lápis de cor para vocês ir contando. Atividade 3. Você acha que seria possível evitar a repetição dessas palavras? Sim, gente, com certeza. Como? Utilizando pronomes, sinônimos, né? A gente poderia sim trocar até mesmo características, né? As características desse animal aí, certo? Mas teria como sim. Atividade 4. Releia o texto identificando os lugares nos quais as palavras porcos-espinhos poderia ser retirada sem prejudicar a compreensão e risque-a. Fique ligado porque em algumas situações pode ser necessário cortar outras palavras também. Bom, então vamos aqui para a resposta da atividade 4. Atividades. Aí vamos continuar aqui fazendo a leitura, né? Na era glacial, a Terra estava coberta por imensas camadas de gelo. O frio matou muitos bichos que não conseguiram resistir às baixas temperaturas e acabaram perecendo porque não puderam se adaptar às condições hostis do clima. Então aqui não apareceu porco-espinho. A gente vai ter que riscar aonde tiver porcos-espinhos indevidamente. Nessa época, uma manada de porcos-espinhos resolveu que faria algo para tentar sobreviver. Aí tá certinho. Os porcos-espinhos resolveram que a solução seria que os porcos-espinhos. Ó, então aqui, ó, eu cortaria aqui também. Por quê? Olha para vocês verem. Nessa época, uma manada de porcos-espinhos resolveu que faria algo para tentar sobreviver. Resolveram que a solução seria que se unissem ficando mais próximos uns dos outros. Os porcos-espinhos se juntaram e o calor dos corpos de alguns corpos-espinhos, eu tiraria aqui também, aquecia os corpos de outros corpos-espinhos, aqui também. E todos os porcos-espinhos unidos, aqui também eu tiraria porcos-espinhos, passaram a suportar o inverno intenso. Mas não demorou muito para que a solução dos porcos-espinhos mostrasse suas fraquezas. Os espinhos de alguns porcos-espinhos começaram a ferir aqueles porcos-espinhos que estavam mais próximos deles. Eu estou cortando e depois eu vou falar para vocês, tá? Isso aqui foi da minha interpretação. Então, entristecidos e feridos, os porcos-espinhos foram se afastando e a ideia foi deixada de lado. Mas logo os porcos-espinhos. Ah, perdão, eu ia cortar aqui também, ó. Mas logo os porcos-espinhos perceberam que a solução não foi a melhor. Distantes, os porcos-espinhos. Opa, peraí. Começaram a morrer de frio. Aqueles que sobreviveram descobriram que poderia se aproximar, mantendo uma mínima distância de forma a não se machucar. Bom, eu fiz esses cortes aí porque ela estava pedindo para a gente fazer o corte das palavras dos porcos-espinhos.
Então, eu cortei. Agora, eu vou ler para vocês depois do que eu achei aqui que ficaria um texto mais legal, mais agradável de ler. Ó, tirando aí onde eu risquei. Nessa época, uma manada de porcos-espinhos resolveu que faria algo para tentar sobreviver. Resolveram que a solução seria que se unissem ficando mais próximos uns dos outros. Os porcos-espinhos se juntaram e o calor dos corpos de alguns aquecia os corpos dos outros. E todos passaram a suportar um inverno intenso. Mas não demorou muito para que a solução dos porcos-espinhos mostrassem suas fraquezas. Os espinhos de uns começaram a ferir aqueles que estavam mais próximos deles. Então, entristecidos e feridos, foram se afastando, e a ideia foi deixada de lado. Mas logo perceberam que a solução não foi a melhor. Distantes, os porcos-espinhos começaram a morrer de frio. Aqueles que sobreviveram descobriram que poderiam se aproximar, mantendo uma mínima distância de forma a não se machucarem. E foi assim que escaparam da extinção. Então foi aonde eu verifiquei aí. Talvez você poderia ter achado de outra forma, mas para mim o texto ficou mais agradável fazendo esses cortes aí das palavras porcos e espinhos. Certinho? Então vamos agora. No número 5 pediu que a gente fizesse agora a leitura de outra versão e comparasse. Na era glacial, a Terra estava coberta por imensas camadas de gelo. O frio matou alguns bichos que não conseguiram resistir às baixas temperaturas e acabaram perecendo porque não puderam se adaptar às condições hostis do clima. Nessa época, uma manada de porcos-espinhos resolveu que faria algo para tentar sobreviver. Os animais resolveram que a solução seria que se unissem, ficando mais próximos uns dos outros. Os bichos se juntaram e o calor dos corpos de alguns aquecia os corpos dos outros. E todos os espinhentos unidos passaram a suportar um inverno intenso. Mas não demorou muito para que a solução dos porcos-espinhos mostrasse suas fraquezas. Os espinhos de uns começaram a ferir aqueles que estavam mais próximos deles. Então, entristecidos e feridos, os mamíferos foram se afastando, e a ideia deixada de lado. Mas logo perceberam que a solução não foi a melhor. Distantes, os roedores começaram a morrer de frio. Aqueles que sobreviveram descobriram que poderiam se aproximar, mantendo uma mínima distância de forma a não se machucarem. E foi assim que escaparam da extinção. Então, nós vimos aqui que tem uma diferença nesses dois textos. Aqui foi utilizado outros tipos de palavras que não foi utilizado no primeiro. Vamos verificar então que a resposta, na segunda versão da fábula, que palavras foram usadas para substituir porcos-espinhos, nós vimos animais, bichos, espinhentos, mamíferos e roedores. Foi aonde eu pedi para vocês que fizessem a leitura do texto e indo marcando com lápis de cor, comparando um texto com o outro, que ajudaria vocês a realizar essa atividade. Certinho? Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!